Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Todos que estão nos vendo pela internet, sejam bem-vindos. Pastor Rubinho, seja bem-vindo. Todos que não estão nos visitando hoje, sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. E eu quero trazer uma reflexão para nós. Eu não sou prolixo, quem já me conhece, então você vai amar me ouvir pregar. Porque eu não me estendo muito, mas eu tento trazer algo mesmo, nem que seja um degrau para você subir na caminhada cristã hoje. Não vão ter 10 passos, um degrau para você subir. Romanos 12, versículo 1, amém? Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Deixa aquele banner que eu mandei por último aqui no fundo. Jesus veio numa época onde o judaísmo reinava entre os judeus, era a religião oficial e todo mundo tinha medo. Falava, o sacerdote te chamou. Eu imagino o medo das pessoas, porque a religião traz medo, o dogma traz medo. E Jesus veio naquele contexto, o povo Israel, escravo do exército, do César romano, e além de tudo, ele tinha que cumprir vários rituais, para talvez, quem sabe, ou nunca, conseguir alcançar a Deus. E Jesus veio onde as pessoas viviam no templo, elas traziam os dízimos, traziam as ofertas, mas elas negligenciavam aquilo que era mais importante, que era amar o próximo, que era ajudar o próximo. Naquela época, havia cidades dos leprosos. Quem tinha constatação que tinha lepra, ele ia para uma cidade isolada, ficava longe da família, longe de todo mundo, esperando a morte chegar. Uma mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada e morria. Alguém que fazia o mal para alguém, porque a lei dizia que era olho por olho, dente por dente. Se alguém te feriu, você tinha o direito pela lei de ferir aquela pessoa. E Jesus veio quebrar um paradigma. Jesus veio quebrar uma estrutura religiosa. Inclusive essa estrutura religiosa o rejeitou por fazer o bem. Ele curava no sábado, mas não podia. E ele diz, espera aí, mas o homem foi feito para o sábado, ou o sábado para o homem. A religião, ela tenta nos aprisionar, ela tenta nos colocar numa caixinha. Eu tenho que ser, aqui eu estou numa comunidade, seja ela cristã, evangélica, católica, seja ela qual for, eu tenho que me moldar a essa estrutura. Deixa eu te falar. O que Paulo está dizendo, e Paulo com muita propriedade, porque ele viveu religião, ele matou em nome da religião, ele perseguiu em nome da religião, mas naquele caminho de Damasco, ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e Jesus o acolhe, e Jesus o comissiona, e Jesus o envia. Mas peraí, ele era um assassino. Jesus não está preocupado com o seu passado. Ele está preocupado com a decisão que você toma hoje. Porque o hoje pode mudar todo o seu destino para frente. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas o que está dizendo Paulo? Eu não devo me conformar com esse século.
Jesus, quando veio, ele não tentou fazer um grupo social ou se enquadrar em algo que existia para ser aceito. Ele não se importava com isso, porque a missão é maior do que a aceitação. E quando Jesus ele vem, ele não apenas prega no templo, ele não apenas prega lá no deserto ou em todo lugar. Não, ele mostra na prática o que o evangelho verdadeiramente é. Estender a mão sem esperar nada em troca. E pode ser que nessa troca que você não espera mais venha, pode ser que as pessoas vão gritar: nós queremos que solte Barrabás. O amor na prática que Jesus deixou para nós, ele é o que nos faz andar e ajudar pessoas. Eu já vivi religião, eu já vivi estrutura, isso faz muito mal para nós. Mas quando a gente sai aqui como igreja, o instituto é apenas uma formalidade jurídica, justamente para poder ter esses acessos. Mas como saímos como igreja, Frutos da Videira, através do Instituto Videira, e chegamos em comunidade como ali na Francisca, no Bananal, onde as pessoas estão dobrando o joelho, dizendo: Deus, eu não tenho mais comida. E muitos pastores, muitas igrejas, muitos padres estão dizendo para você: vai para a igreja, se furne dentro da igreja. Jesus pregou no templo, é verdade, mas ele vivia no relacionamento com as pessoas, e principalmente aquelas que ninguém queria elas, ninguém se importava com elas. Olha a situação dos leprosos. Eu vi muito sítio do Pica-Pau Amarelo. Se você também viu, você também já está ficando velho. Eu imagino o discípulo ali no lado de Jesus, quando aqueles leprosos começam a chamar a atenção dele. Eu imagino aqueles discípulos dizendo: não, Jesus, não vamos lá não. Eles são leprosos, eles estão impuros. Essa doença pega. E Jesus não se importa. Porque quando nós temos uma missão e um foco, nenhum comentário fora daquilo que Deus colocou no nosso coração vai nos mover do propósito. Durante a pandemia, agora graças a Deus nós vamos chegar no final dela, eu acredito nisso, as vacinas estão aí, as pessoas estão se vacinando, dia após dia as pessoas estão postando lá no Instagram, vacinando, isso é muito bom. Os índices de morte estão caindo porque as pessoas estão sendo vacinadas, e ser vacinado é bom. Seja vacinado. Mas durante a pandemia, na fase mais crítica, nós não tivemos cultos presenciais aqui, fazíamos culto pela internet. Mas foi a época que mais nós ajudamos pessoas. Teve uma vez que eu estava num lugar, nós fomos levar, estava eu e o pastor Francisco, fomos levar cestas em algum lugar, bem na época crítica da pandemia. E as pessoas perguntaram assim: mas você não tem medo de pegar a Covid, não? Está todo mundo em casa. Eu falei: não, a gente tem um receio sim, tanto é que estamos com máscara, usando álcool em gel, procurando não abraçar ninguém, mas deixa eu te falar, o Covid pode matar, sim, mas a fome também pode. E nos movemos nessas comunidades ajudando, porque sabemos que muitos perderam seus empregos, deixaram de ter a sua renda, porque muitos trabalham na informalidade. Mas o que nos move como igreja e como cristãos, se verdadeiramente o somos, é o que Paulo diz aqui: não se conforme com esse século, não se conforme com a religião, não se conforme apenas entregar aqui um envelope e achar que você já fez o mais que bom. Não, deixa eu te falar, como o Fábio mesmo disse aqui, nós podemos fazer mais. Um dos jovens que se suicidaram nessa semana, 19 anos. Você imagina a família entrando no quarto, ele pendurado numa corda? Que cena terrível.
Aparentemente estava tudo bem. Porque hoje, como o Fábio mesmo diz, hoje há um raso nos relacionamentos pessoais e no nosso relacionamento com Deus. Temos medo de pedir ajuda porque temos medo de ser julgados. Com certeza, na época de Jesus as pessoas tinham muito medo. Mas quando encontravam com Ele, quando tinham contato com Ele, entendiam que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você imagina aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sangrando sem parar, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu a sua saúde, porque o sangue é vida, e o sangue se esvaindo dela, e ela ouve falar de Jesus. Eu nem sei quem foi que falou para ela, mas eu imagino, uma pessoa com problema grave chegou, olha, quando eu cheguei perto dele, meu problema se tornou tão pequeno. Quando eu cheguei perto dele, o meu problema ficou tão pequenininho, e ele me curou, e ele me aceitou. E aquela mulher, mais do que depressa, ela corta a multidão. Ela tinha um objetivo. Ela dentro da sua casa, antes de fazer todo o trajeto, ela fala, eu vou passar essa multidão, e se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Porque a fé é a certeza. E ela sabia que aquele encontro com Jesus ia mudar a vida dela. Mas às vezes a nossa vida, os nossos problemas, anos nos prendem. E a gente tem medo. A gente não consegue romper para poder ter esse momento de se encontrar com Jesus. Não apenas aqui. Deus não quer você nessa comunidade somente. Ele quer você na sua subjetividade, ali na sua individualidade. Feche a sua porta do seu quarto. E aquele que Deus que te ouve no secreto vai te responder. Às vezes colocamos a nossa fé, nós terceirizamos. Eu vou falar com aquele profeta, eu vou falar com aquela mulher de Deus, ela vai orar por mim, os meus problemas vão se resolver. Eu vou contar uma experiência para você. Estávamos num culto na igreja. E uma mãe veio com uma criança doente. E ela ficou o tempo todo sentada no fundo com essa criança doente no braço. A criança ardia em febre. E quando acabou o culto, ela me chamou. Pastor, eu vim aqui hoje porque eu fiquei sabendo que Deus usa o Senhor para cura. Estava eu e um servo de Deus do meu lado. Aí eu falei para ela, se Deus me usa, Ele pode usar esse irmãozinho aqui, ó, que chegou há pouco tempo na igreja. E aquele irmão na hora orou, eu não orei. Aquele irmãozinho orou por aquela criança, e na hora aquela criança foi curada. Não terceirize a sua fé. Eu estava em casa, e um pai me ligou desesperado, pastor, eu liguei para o senhor, porque o meu filho está doente, e ele precisa de uma oração, e a ligação caiu. Eu tentei retornar, e não consegui. No outro dia eu consegui falar com esse irmão, eu falei, como é que está o seu filho? Ele, meu filho está bem. Eu falei, mas a ligação caiu. Ele, pastor, eu tentei ligar para o senhor, não sei o que foi no meu telefone, eu não consegui. Mas eu peguei o meu filho no braço, porque eu tenho ouvido na igreja que o senhor falou que os sinais acompanham os que creem, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E eu orei pelo meu filho, pastor, e naquela hora que eu terminei a oração, meu filho foi curado. Nós não precisamos de homens iluminados. Nós precisamos que o Pai das luzes, que é autor e consumador da nossa fé, possa reinar no nosso lar, não apenas na igreja. Mas para que isso aconteça, eu preciso romper com
com essas barreiras dentro de mim. Paulo precisou romper com a estrutura religiosa que ele vivia. Ele teve que pegar tudo que ele aprendeu e falar assim: eu tenho que jogar isso tudo fora. Eis que tudo se fez novo. É quando ele fala em Filipenses da sua vida, judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele começa a fazer o relato da sua vida. E ele termina dizendo: olha, para mim tudo isso é refúgio. Eu não vou falar a tradução literal da palavra. Para mim tudo isso é nada. Mas o que eu quero é ser achado nele. Quando Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria estão ali, uma arrumando a casa para Jesus. Imagino preparando a comida. E a outra ali, Maria, a palavra diz que ela se aquedava, ela sentava aos pés de Jesus. Imagino a cura que Jesus proporcionava na vida de Maria. E Marta corria. Tão incomodada da irmã sendo ministrada, tão incomodada da minha irmã sendo curada. Ela chega em Jesus: Jesus, você não se importa não? Eu fazendo tudo, correndo, dando o meu melhor e fazendo com a motivação de te agradar, Jesus. Marta, Marta, você está muito agitada. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Deus, Ele quer que a gente pare um tempo. Você precisa, é necessário, é questão de vida, você ter relacionamento com Deus. Como o Fábio falou, não é nada raso, algo mais profundo. Fecha a porta do seu quarto, tem um tempo só com Deus, um tempo de falar sim, mas um tempo de ouvir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nas maiores lutas que passamos, eu e Letícia, e não foram poucas, onde eu vi mais Deus agir, não foi o tempo que eu berrava, gritava, orava, não, foi a hora que eu calei a boca e deixei Ele fazer o que Ele tem de melhor. Tomai posição e vede o livramento do Senhor. Você precisa entender que você tem uma identidade que foi conquistada na cruz do Calvário. O véu do santuário foi rasgado. Quando eu vejo o Elielton aqui, a Dagmar aqui na frente, eu vejo um grande milagre de Deus. 5 anos. Uma transformação de uma vida. Mas eles precisaram tomar uma decisão. Quando eu vejo o Elielton aqui ministrando, e eu o conheço de antes, quantas vezes ele veio para cá sozinho, no domingo, e ele olhava para mim e falava assim: logo, logo a minha esposa vai estar aqui comigo. Logo, logo a minha esposa vai estar aqui comigo. E vejo aqui a Dagmar na dança ministrando, ou lá cuidando das crianças. Semana passada nós batizamos a Clarice e a Ana. Elas batizaram no outro, né? Já batizaram, já. A família está envolvida. Não envolvida apenas com religião, de fazer coisas automáticas, não. Mas entenderam que o evangelho precisa ser dentro da minha casa. Jesus, Ele amava estar nas casas. Ele entra na casa de Lázaro. E aquele encontro, daquela abertura de porta naquele dia, antecedia o milagre que aconteceria depois. Muitas pessoas buscam Deus quando o desespero bate a porta. Muitas pessoas buscam Deus quando a doença, eles oram mais, eles buscam mais, porque a doença chegou. Deus pode responder? Pode sim. Mas eu vejo essa história dessa família. Quando Jesus está na casa de Lázaro,
estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E ele volta para a sua vida, ministrando a palavra, de cidade em cidade. E um tempo passa, e chega uma notícia: Lázaro está doente. Jesus, Lázaro está doente. E Jesus, não, tá bom, nós vamos lá, segura aí que nós vamos. Eu imagino, passa um dia, 2 dias, e os discípulos, rapaz, Jesus foi lá na casa dele, foi tão bem recebido, está demorando muito para voltar. Mas lembre-se, Deus nunca se atrasa. A gente que quer, nós somos a geração fast food, nós somos a geração drive-thru, nós queremos orar e o milagre acontecer. Mas deixa eu te falar, toda promessa para se cumprir, ela precisa passar pelo teste do tempo. Tem milagres que precisam ser imediatos, como citei aqui, mas tem coisa que você talvez não está preparado para receber, por isso que Deus não mandou ainda. E Jesus, imagina em caminho da casa de Lázaro, só que lá não havia carro, né? Ou era no camelo, ou no jumento, ou era a pé. E quando Jesus chega, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E Maria olha para ele, aquela mesma que estava nos pés de Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu imagino Jesus olhando aquela cena, olhando tudo aquilo, e ele simplesmente pede: remova a pedra do túmulo. Mas Jesus já está cheirando mal, está fedendo. Jesus já tem 4 dias que ele morreu. Remova a pedra. E Jesus dá uma ordem em direção àquele túmulo. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E a vida teve que dar um jeito, porque o tecido já tinha morrido, o olho secado, não havia mais sangue, os órgãos com certeza em decomposição, aquelas larvas tomando conta do corpo. Mas quando Jesus fala, o que está morto ressuscita. Mas eu preciso não me conformar com esse século. Eu preciso entender que Jesus quer fazer uma obra maravilhosa. Ele quer mudar o Brasil, Ele quer mudar tudo. Mas primeiro Ele precisa mudar a mim, porque ninguém tem o poder de mudar ninguém. Por isso que Paulo está falando para mim e para você: transformai-vos. Eu preciso desejar essa transformação. Paulo teve que estar cego durante alguns dias, num lugar lá isolado, para poder entender que ele precisava colocar Deus no controle da vida dele. E muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, mas deixa eu te falar, o seu jeito é até bom, mas o jeito de Deus é bom, agradável e perfeito. Eu passei por uma experiência esses dias, pessoal, numa situação adversa. Eu tinha um tipo de comportamento, e não era dos melhores não. Que isso, pastor, o senhor? Pois é, eu sou um ser humano, graças a Deus. E eu naquela situação, quando ela era adversa, eu tinha uma atitude que não era ideal. Aí depois eu podia ter acertado. Errava. Aí a situação na semana veio de novo. Eu parei diante daquela situação e eu dei uma ordem para minha alma: você não vai cair mais nessa. Chega de deixar o sentimento decidir.
E eu fiquei quieto, esperei e vi Deus agindo. Porque nós queremos muito fazer o nosso melhor, mas Deus quer fazer o melhor dele em nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso deixar Ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Essa palavra de Apocalipse capítulo 3 é para a igreja. Apocalipse capítulo 3 está falando de igreja. As cartas às igrejas. Então Jesus está aqui nessa noite, nesse lugar, dizendo para mim e para você: eu estou na porta batendo, deixa eu entrar. E o texto é muito forte, que ele fala de aliança. Eu vou cear com você e você comigo. O que é aliança? Vou pegar o exemplo do casamento. Quando eu me caso, no caso do solteiro vai se casar, ele está tomando a decisão: tudo que é meu passa a ser da outra pessoa, e tudo que da outra pessoa passa a ser meu. Isso é um casamento, isso é uma aliança. Com Jesus é do mesmo jeito. Por isso que Paulo fala sobre a igreja e Jesus. A igreja é a noiva. Quando eu decido verdadeiramente deixar apenas de ser um frequentador de igreja e decido verdadeiramente ter um relacionamento com Deus e abro todos os cômodos da minha vida, todas as áreas da minha vida para Ele reinar, Jesus está dizendo: tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu. Mas o que eu tenho de bom para dar para Jesus? É aí o poder da graça. Eu não tenho nada de bom. A minha justiça é como o trapo de imundícia. Mas Ele se fez maldição no meu lugar. Ele se fez pobre no meu lugar. Ele se fez doente. Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras eu fui sarado. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Quando eu entendo que isso é uma aliança, eu decido abandonar esse sistema religioso que muitas vezes nos aprisiona. Quando eu vou orar pelo alimento, eu não vou orar pelo alimento não apenas porque eu aprendi com o meu pai, ou porque vi alguém orar. Eu não vou fazer isso automático, eu não vou fazer isso porque eu acho que é pecado, mas eu vou orar a Deus porque realmente eu entendo que o pão nosso de cada dia Ele me dá. Quando eu vou sair para uma missão, seja ela social ou seja outra, Deus vai à minha frente. Isso não é apenas um jargão para querer um escudo de força para me proteger, não. É porque eu estou convosco, filho, até a consumação dos séculos. Quando eu entendo que Ele não quer apenas que eu seja um frequentador de igreja, mas que eu entendo que eu preciso ser um filho, pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É uma decisão. Paulo viveu a vida toda achando que estava arrasando, mas Jesus arrasou o coração de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu já não ando pelas minhas vontades e desejos, mas eu decidi que Ele é o arrimo da minha sorte, o meu guia, aquele que me orienta, aquele que tem a palavra final na minha vida. Porque eu posso fazer planos, mas a palavra vem dEle. E o que falta para a gente, para você também que está ouvindo aí pela internet, onde quer que seja, o que falta para a gente é essa decisão de parar de ter reservas, de ter momentos com Deus e ser totalmente de Deus. Não existe o santo e o profano, porque Deus está na luz como está nas trevas, Ele domina tudo. Eu estou aqui no meu trabalho, então posso ser quem eu quero ser. Não, deixa eu te falar. Isso não é questão de estar. Estou na igreja, sou bonzinho. Estou numa ação social, eu sou bonzinho. Não é questão de estar, é questão de ser.
Jesus deixou algo muito claro para nós. Eu quero que vocês sejam luz. E quero que vocês sejam sal. Naquela época, não havia geladeira. Não havia essa duplex bonita que você tem na sua casa. Você bota aquela carne lá para congelar e daqui 5 meses você tira. Não. Lá quando eles matavam os animais, o que eles colocavam para não apodrecer? O quê? Sal. Você não está satisfeito com o que está acontecendo aí fora? Está faltando sal na sua vida. Está faltando você ser o sal na vida das pessoas. E é uma decisão. É algo que eu preciso decidir. Eu não vim aqui para te convencer de nada. Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas um dia eu vivi religião. Um dia eu vivi estrutura. E em 2013, quando eu queria largar tudo, porque a estrutura me cansou, a religião me cansou, ser sugado e explorado me cansou, de servir aos homens me cansou. Quando eu tinha desistido de tudo, inclusive falado, eu não quero pisar na igreja nunca mais na minha vida, foi quando Jesus falou comigo. A igreja não são sentimentos de pessoas. A igreja não são as fraquezas das pessoas. A igreja não é uma estrutura de blocos de concreto ou uma tenda armada ou debaixo de uma árvore, não. Falar que a igreja somos nós é muito fácil. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Quando em Efésios capítulo 5, o marido e a esposa têm a revelação dos seus papéis, que a mulher precisa ser submissa, não tapete, estar dentro da missão. Fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Deus ama a mim e ama você, mesmo com esse 1 milhão de falhas que temos. Mas Ele acredita que como um Paulo um dia foi um assassino e se tornou apóstolo dos gentios, pregou no lugar onde não havia nada, deixou uma igreja enorme na Turquia. Um homem mudou a história de todo um país. E nós queremos tanto de Deus, mas não estamos dispostos a ser canal de mudança para as pessoas. Eu vejo a Francisca sentada ali, eu quero encerrar usando você como exemplo. Ela falou algo para mim nesses dias. A Francisca foi alvo de uma ação que fizemos lá no Bananal, inclusive você ouviu o testemunho dela aqui. Mas ela falou para mim: pastor, foi Deus que mandou vocês aqui. Não apenas por causa da cesta, mas é porque o meu propósito estava morto e eu acredito que é tempo de ressuscitar. E olhar ela aqui, vindo lá do Bananal para ouvir a palavra. Ela já tem sido sal na vida de outras pessoas em tão pouco tempo. Porque não importa o tempo, o que importa é a decisão. Talvez você chegou na igreja aqui ontem, mas Deus já quer te usar hoje. Quebre tudo aquilo que você aprendeu de religião. Cheguei aqui, vou ficar sentado aí 3 anos e depois eu vou ajudar, Deixa eu te falar. Ninguém toma essa honra para si, se do céu não lhe for dado. Pastor André, pastora Letícia, pastor Francisco, nós não estamos aqui para validar, dizer quem é bom ou quem é mau. Eu nunca ia querer esse papel, porque é muito difícil. Mas quem vai determinar isso é você mesmo. Porque Jesus disse: está consumado.
O caminho já está pronto. Basta você andar por ele. Não é assim que a palavra diz? Eu vou ouvir uma voz que vai me dizer: este é o caminho. Andai por ele.